quando um ambiente se enquadra tanto à insalubridade quanto à periculosidade, sei que sempre vai para o valor maior, mas para respaldar o pagamento da periculosidade, o que justifica o não pagamento da insalubridade? A NR16, tá? A NR16, eu não vou lembrar o item agora de cabeça, tá? Mas ele fala que não se paga de forma simultânea. Aí, só que detalhe, não é pagar o maior, tá? Não é pagar o maior. É o trabalhador, tá? O trabalhador vai escolher qual adicional ele quer, se ele quer insalubridade ou se ele quer periculosidade, ó. É o item 16.2.1. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Se eu não me engano, na CLT, não vou lembrar agora o artigo, também tem um texto falando sobre isso, tá? Então, assim, o trabalhador ele vai escolher qual adicional ele quer receber, se ele quer receber o adicional de insalubridade ou se ele quer receber o adicional de periculosidade, tá? A escolha é do trabalhador, tá? Então, toma bastante cuidado, tá? Não paga acumulado. Eu já vi uns colegas defendendo uma tese de que deveria pagar acumulado, mas né, isso não se sustenta, tá? Mas eu já vi alguns colegas defendendo essa tese aí também. Ok? Vamos lá. Não temos mais dúvidas aqui no YouTube por enquanto. Vamos aqui para o Instagram. Deixa eu ver, no ponto de interrogação também não tem dúvida. Então vamos para os comentários. Ó, o Paulo César mandou aqui, ó. Utilização de martelete elétrico dá enquadramento à aposentadoria especial. Paulo, para vibração, cara, a gente tem lá martelete pneumático, cara. Se ele é elétrico, de forma qualitativa, não vai ter enquadramento. Você vai ter que fazer a medição de vibração. Se ultrapassou o limite de tolerância, aí sim vai ser, e com a exposição permanente, aí sim vai ter enquadramento à aposentadoria. De forma qualitativa, por ser martelete elétrico, não. Ó, se for martelete pneumático, tá, é passível de enquadramento qualitativo na aposentadoria especial, tá? Então, isso está previsto no decreto 3048, lá no anexo 4, que ele fala lá que para os agentes físicos a gente vai avaliar tanto a atividade quanto o limite de tolerância, tá? Ele traz aqui, estou até abrindo aqui o anexo 4, ó, traz aqui, ó, trabalhos com perfuratriz e marteletes pneumáticos. Martelete elétrico não entra nessa classificação, beleza? Sem dúvidas no YouTube, vamos aqui para o Instagram. Pergunta aqui do Josival Nascimento. Falhas administrativas que parecem pequenas, mas que são prejuízos à empresa. Mas não entendi. Deve ter feito algum comentário de algo que eu estava falando, acredito eu. Ó, pergunta aqui da Jeane Fernanda. Olá, boa tarde. Funcionária passou mal dirigindo um ônibus da empresa por um problema de saúde, arritmia cardíaca. Deve ser aberta CAT? Toma cuidado, não necessariamente, tá? Então, aqui, primeira coisa que tem que ser feita é a investigação de acidente. Por quê? O que caracteriza a abertura da CAT? É um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Ela sofreu um acidente de trabalho, ou seja, ela estava executando a função no qual ela foi contratada e ela se acidentou executando a função no qual ela foi contratada a serviço da empresa? Ah, não, Thiago, não teve acidente, ela passou mal, teve uma arritmia cardíaca, então é uma doença. Então, beleza, não houve um acidente de trabalho. Mas lembrando que doença ocupacional, doença do trabalho, elas também são equiparadas a acidente de trabalho, tá? Agora, a doença dela está vinculada à função? Ah, como é que eu faço para descobrir isso? Cara, você tem que passar por uma avaliação médica. Então, você tem que pegar esse trabalhador, você vai pegar essa trabalhadora, no caso, vai levar ela para o médico do trabalho da empresa. Aí eu recomendo que tem que ser um médico bom, tá? Não pega esses médicos meia boca, não. Esses médicos que só faz ASO e não tem noção nenhuma de medicina do trabalho. O cara só trabalha fazendo ASO. Então, esses médicos que não têm experiência real em medicina do trabalho, esses médicos não vão saber fazer um bom laudo de nexo de causalidade. Então, escolha um médico bom, um médico que realmente tem experiência com medicina do trabalho, tem experiência principalmente com perícias médicas. Você vai pegar esse médico, vai encaminhar o trabalhador para esse médico e você vai pedir para o médico
um laudo de nexo de causalidade. O que é esse laudo, Jane? O médico vai avaliar se a doença dessa trabalhadora tem nexo com a atividade dela. Se o laudo do médico vier positivo, aí sim, após o laudo do médico, você abre a CAT. Caso contrário, se o médico do trabalho falar, não, é uma doença degenerativa e ela traz isso, né, da saúde dela, é algo gerado pelo próprio organismo e não tem vínculo nenhum com a atividade. Então, não faz a abertura da CAT. Ou seja, no caso de doença ocupacional, você só vai abrir a CAT após a comprovação de nexo de causalidade. Ok? E eu falo sobre isso lá no meu curso Dominando SST no E-Social. Pessoal, desculpa assim, o objetivo da live não é fazer propaganda dos meus cursos, mas, pô, é porque as perguntas de vocês, cara, a gente tem aula falando sobre tudo isso lá nos meus cursos, né? Então, esse caso aí de acidente de trabalho que a colega comentou, cara, a gente tem aula lá no módulo do S2210, do meu curso Dominando SST no E-Social, tem aula onde que eu falo sobre isso e eu ensino o aluno a doenças ocupacionais. Antes de emitir a CAT, você tem que fazer um laudo de nexo de causalidade, né? Então, assim, o meu curso Dominando SST no E-Social não ensino só a enviar, eu também ensino a base, porque não adianta nada você saber enviar uma CAT, mas não saber quando se deve emitir a CAT e quando não se deve. Porque nesse caso, gente, se você emitir a CAT agora e não ficar comprovada como um acidente de trabalho, mas mesmo assim se emitiu, a empresa assumiu a culpa. Ela assumiu toda a responsabilidade. Qualquer doença ou morte que ocorrer com esse trabalhador, a empresa ela pode ser processada porque ela assumiu a culpa, alegando que é um acidente de trabalho. Por isso que ela não deve emitir a CAT sem antes ter uma avaliação médica. E como eu disse, eu falo sobre isso lá no meu curso Dominando SST no E-Social. Os interessados, digita comercial aqui nos comentários, quem está no Instagram, quem está no YouTube, descrição da live ou QR Code aqui em cima. Beleza?